Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, comanda agora uma reunião ministerial com boa parte dos ministros e também membros da base aliada. A gente ouve uma palavrinha do presidente. Depois a gente ouviu milhares de prefeitos e depois nós construímos um arcabouço de proposta de política de infraestrutura que foi fácil executar. Eu acho que foi o momento mais rico de investimento em infraestrutura no nosso país, foi a execução do PAC, porque ele envolvia o governo federal, o governo estadual e o governo municipais, porque nós aprendemos que era muito importante que a gente transferisse dinheiro para a prefeitura ter o projeto. O prefeito tem que ter o prazer de cavar o seu buraco na avenida principal, de fazer seu saneamento da prefeitura. E nós conseguimos fazer isso com maestria. Lamentavelmente, o que é que eu descobri nesse novo governo? É que nós temos praticamente 14 mil obras paralisadas em todas as áreas, milhares de obras na área da educação, 186 mil casas do Minha Casa Minha Vida paralisada, deve ter muitas rodovias faltando 30 quilômetros, 40 quilômetros, 50 quilômetros, deve ter ponte, olha, a ponte entre Petrolina e Juazeiro de Pernambuco é chamada a Ponte Picolé, porque nós fizemos a ponte, era um projeto de fazer a ponte. Quando nós terminamos a parte de Petrolina, o povo de Juazeiro se não combinou com o prefeito e não aceitou o acesso. Aí a ponte parou e ficou que nem um sorvete de picolé mesmo, um palito, um lado dessa largura e outro lado dessa largura, e está até hoje. Está até hoje, ou seja, nós vamos ter que terminar esse picolé. Temos uma novidade sobre isso. Já que não dá para chupar o lado que está pronto, vamos fazer o lado que falta. Então, essa reunião de hoje é o que eu queria, na verdade. Primeiro, eu acho que vocês já se assenhoraram da situação da pasta de vocês, da situação do projeto de vocês. Nós tivemos coisas extraordinárias, que foi a rapidez com que o governo atendeu a da catástrofe acontecida no litoral norte de São Paulo, em São Sebastião, e aí o Valdez teve um trabalho excepcional, a nossa Marinha, o nosso Exército, a nossa Defesa, foi um trabalho excepcional, que até hoje eles continuam precisando da atuação do governo federal. E agora o que é que nós queremos? Eu vou fazer uma viagem para a China e quando eu voltar, eu quero começar a viajar ao Brasil. Eu quero viajar ao Brasil para a gente voltar a inaugurar casa, para a gente voltar a inaugurar escola, para a gente voltar a inaugurar creche, para a gente voltar a inaugurar estrada, para a gente voltar a inaugurar universidade, para a gente voltar a inaugurar escola técnica. Ou seja, nós temos que colocar esse país em funcionamento. Segue acompanhando a fala do presidente, reunido com 16 ministros, né? 13 ministros, isso. 13 ministros, mais ou menos metade ali do corpo ministerial, além de lideranças da base aliada. Aliás, está aqui no Estadão de hoje, o presidente acabou criando mais um problema para o seu governo. A hesitação do governo brasileiro com o regime de Daniel Ortega divide bases de Lula. Do que a gente está falando? A gente está falando de uma carta do Conselho de Direitos Humanos da ONU que condena as violações aos direitos humanos cometidas pelo regime de Ortega na Nicarágua. Isso criou um ruído na base aliada e novos desafios à diplomacia brasileira. Por quê? Porque o Brasil decidiu não aderir a essa declaração, que já conta com 54 assinaturas e que prevê sanções ao regime de Ortega. E o Brasil permaneceu em silêncio perante a comunidade internacional a respeito do assunto, né? Lembrando que Ortega o regime de Ortega é um aliado ideológico de parte do PT. Por que eu digo parte do PT? Porque não é todo ele. O presidente do Diretório Estadual do Rio, por exemplo, e integrante da executiva do partido, Alberto Cantalice, soltou a língua. Disse que não aceita a prisão de um bispo católico, como ocorreu por ordem de Daniel Ortega em fevereiro desse ano. Ele foi preso, como tantos outros, como traidor da pátria, conceito meio difuso, né? Que é usado para definir todo mundo que faz a mínima crítica ao ditador Ortega, e criticou de quebra também Nicolás Maduro. Numa rede social ele chamou Ortega e o ditador venezuelano de uns M's. Só que no caso não foram M's, ele escreveu a palavra mesmo. E ontem o PSB
que vem a ser o partido do vice-presidente e ministro, né, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, aprovou uma nota de repúdio à ditadura da Nicarágua. O texto defende a democracia como valor universal, afirma que não pode ficar indiferente ao que chama de flagrantes violações de direitos humanos, detenções arbitrárias, julgamentos e execuções sumárias, assassinatos e tortura contra dissidentes políticos do regime. Então, há uma divisão mesmo dentro do PT. O Cantalice chegou a ser chamado de gusano por colegas de partido. Gusano, em espanhol, significa um verme. Então, para vocês terem uma ideia do clima. E Lula também não se faz um grande favor quando não só deixa de condenar as violações absurdas e explícitas, os assassinatos, prisões políticas de Daniel Ortega, mas também elogia o ditador. Na campanha do ano passado, por exemplo, em entrevista ao El País, ele comparou Ortega com Angela Merkel. Ele disse lá, por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e o Ortega não? O Ortega foi reeleito 4 vezes. Está no 4º mandato. Sem concorrência. O que aparece lá de candidato de oposição, ele manda prender. E o Lula vai comparar um cara desses com Angela Merkel, primeira-ministra de uma democracia? Pelo amor de Deus. Enfim, não pegou bem na comunidade internacional e não tem pegado bem nem dentro do PT.